Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal AnyHelp, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu resolvi fazer um vídeo aqui às pressas, digamos. Vocês sabem que eu estou começando a minha trajetória aqui com essa questão de ativos, bolsa de valores, fundos de investimento e tudo mais, por conta da carteira pública que eu tomei a decisão de fazer, que acho que demorei demais até para fazer, já deveria ter feito isso há mais tempo. Já venho estudando essa área há muito tempo, mas enfim, eu acredito que tudo tem a hora certa e, enfim, estou aqui agora fazendo essa caminhada com vocês, estou compartilhando, inclusive já comecei a compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória. E aí, eu me deparei com uma situação muito interessante ao longo dos últimos dias. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, sobre essa situação da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está em queda, o que eu faço agora? Então, fica comigo aqui no vídeo que eu quero compartilhar algumas visões humildemente com vocês. Sem demora, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha visão amadora sobre essa questão de bolsa de valores, sobre a queda da bolsa, sobre como agir em momentos como esse. Nós vivemos um mercado especulativo, não só na questão de ações, de fundos imobiliários, mas também em criptoativos e muitas outras coisas que a gente faz ao longo da nossa vida. A gente está sempre, de alguma forma, à mercê da especulação. Isso vale inclusive para a conversa dos vizinhos do bairro. Né? Então, não dá para a gente ser tão suscetível a alguns sintomas quando o assunto é financeiro, tá? Então, de antemão aqui já quero sempre deixar registrado, o que eu vou fazer aqui não é um aconselhamento, tá? Não é um direcionamento financeiro, mas sim eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, que é mínima ainda na questão de ativos, mas como profissional eu acho que tem alguma coisa que eu posso de alguma maneira tentar agregar aqui. Mas a ideia é trazer um pouquinho da minha visão para vocês, para que vocês também possam tirar as conclusões de vocês e até compartilharem também qual é o ponto de vista de vocês. Inclusive, compartilhem mesmo, comentem aqui no vídeo, tá? O que vocês acham do que eu vou falar aqui, se vocês concordam, se discordam, se tem uma visão diferente. Mas então, bora lá, sem mais delongas, eu quero fazer então uma explanação rápida com vocês aqui a respeito desse assunto que é queda na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, quem me segue aqui no canal sabe que eu falo muito sobre estratégia, sou um estrategista nato, gosto disso. Então, eu quero já começar a falar sobre esse assunto aqui, sobre queda da Bolsa de Valores, sobre o que fazer em momentos como esse. Eu quero começar indicando uma baita de uma ferramenta aqui para vocês, tá? Que eu vejo muitos youtubers falando sobre ferramenta X, ferramenta Y de análise, etc. E eu vou falar uma para vocês aqui que eu acho que ela é campeã e o principal, ela é gratuita, tá? Na verdade, a ferramenta que eu vou falar, ela já está estampada aqui na minha tela, que é o Google, gente. Então, assim, é saber usar o Google, usar a informação que está disponível. Nós vivemos hoje na era da informação e o Google é um grande facilitador para isso, tá? Não estou ganhando nada do Google para estar falando deles e nem precisa, eles são uma potência mundial, mas eu vejo que assim, às vezes as pessoas complicam demais em algumas situações, onde é só você buscar na essência que você vai encontrar aquilo que você está precisando. Então eu deixei aqui a tela do Google aberta, porque o que eu vou falar com vocês aqui hoje tem muito a ver com o Google aqui, como utilizar esse mecanismo gratuito, tá? Qual que é a visão que eu quero trazer para vocês? Eu comecei falando sobre a questão de especulação e etc. E eu queria pegar alguns exemplos ao longo dos últimos anos, ou da última década, ou das últimas décadas, digamos, em que dá para perceber alguns sintomas de mercado. E aí, por isso que eu digo, talvez a minha posição aqui, como amador, vai servir mais para quem realmente está começando assim como eu. O que eu pensei, o que eu quis trazer aqui? Eu comecei a ver vários vídeos pipocando aqui no YouTube sobre esse assunto da queda. E aí eu comecei a isolar alguns fatores. E aí eu fui meio que norteando as coisas aqui e procurei algumas referências para trazer para vocês, para validar um pouquinho do que eu vou falar aqui, tá? Então bora lá, ó. Eu deixei separado, por exemplo, aqui numa das minhas primeiras pesquisas, sobre a questão da Petrobras, por exemplo, que é um grande ativo que existe hoje na Bolsa de Valores, e que eu sei que muita gente com certeza tem Petrobras na sua carteira, ou almeja ter. Eu não tenho ainda, por exemplo, mas provavelmente eu terei. Tá? É uma das empresas que eu penso em comprar no futuro. Fui lá e busquei um período que foi bem drástico para a gente, que foi lá em 2016. E eu trouxe aqui a notícia. Então, ó, a ação da Petrobras cai abaixo de R$ 5. É hora de comprar?
Então, ó, Petrobras encolheu 85%, porque aí aqui é outra situação, né? Saber filtrar também a maneira como a mídia lida com a questão, né? O mesmo portal, ele traz dois níveis de chamadas, tá vendo? No mesmo período, ó, 18 de janeiro, 19 de janeiro. Ou seja, para quem tá a fim de comprar, essa chamada tá maravilhosa naquela época, para quem estava a fim de comprar. E para quem estava iniciando e não tinha muita experiência sobre essa questão de liquidez, de derreter um ativo, etc., essa aqui, por exemplo, era super alarmante. Provavelmente ela fez muita gente pular na lança. Então, acho que é válido a gente praticar aqui uma visão. Então, isolei essa aqui da Petrobras, aí eu fui lá, peguei uma da Vale também. Então aqui, ó, mesmo portal, inclusive, no ano de 2019, também, no dia 28 de janeiro, colocou lá, preços das ações da Vale caem 20% após a tragédia. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, vou ser objetivo. Então, ó, 20% de queda. Então, para quem está começando, muitas das pessoas se assusta e vai lá e vende o ativo dela, tá? E aí a gente está falando de um mercado especulativo, gente. Antes de qualquer coisa, o que manda nesse mercado é comprar bem, vender bem. Então, tem que ter um certo cuidado. A mensagem que eu estou tentando passar aqui para vocês é: analisem, estudem os ativos de vocês, pesquisem, existe muita informação disponível, tá? E eu, por exemplo, estudei muitos ativos que eu coloquei inicialmente na minha carteira. E não quer dizer que em algum momento não vou me desfazer deles, mas não vai ser de maneira aleatória e nem apoiada em cima de especulação midiática. Então, os jornais, eles querem vender a notícia, então normalmente eles vão tentar criar chamadas ali que assustem ou que realmente chamem a atenção. Nós é que temos que ter o cuidado, digamos, para não pular em cima da lança, né, como eu estou dizendo aqui. E aí eu peguei um terceiro exemplo aqui, ó, que é a Apple, tá? Então, olha aqui, ó, no ano de 2019 também, 3 de janeiro, ações da Apple despencam após anúncio de menor nananana. Então, eu peguei 3 casos específicos aqui. Agora, vamos abrir um parênteses. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: cuidado com o ativo que você tem, tá? Se você, de repente, tem um ativo de uma empresa que não é tão confiável, permita-se sempre analisar antes de tomar uma decisão, tá? É só essa mensagem que eu quero passar aqui para vocês. E aí, para fechar essa visão, para eu concluir, porque eu só mostrei o lado da mensagem negativa. Vamos agora olhar como estão a posição dessas empresas e como elas estavam nesse mesmo período, lembrando sempre, o que foi um bom resultado no passado não é uma garantia de um bom resultado no futuro. Eu sei que esse chavão é muito batido na internet, mas ele é válido, né? Mas agora vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, Petrobras, por exemplo. Eu vim aqui no Investidor 10, busquei aqui no gráfico de 10 anos, ó, isolei em 10 anos, e olha, vamos lá, pegar o período de 2019, ó, início lá de 2019. Olha onde estava a ação da Petrobras, ó, janeiro lá. E olha onde ela está hoje. Eu tenho certeza que muita gente naquele período se desfez das suas ações. Muita gente queimou suas ações porque achou que era o final do mundo. E no final das contas, olha o quanto valorizou de 2019, ó, 8 e pouco, 7 e pouco, foi lá para 33 hoje, tá? Vamos pegar a situação da Vale, mesma história. Se eu pegar lá 2019, ó, comecinho de 2019, janeiro, 27 e 29. Ela morreu aqui? Não, ó, ela fez várias correções, cresceu bastante, tá? Hoje ela está aqui avaliada em 69, aqui, ó, na média. Já teve picos maiores olhando aqui o gráfico, né? Então, porém ela está lateralizando e ela está mantendo um padrão aqui. Então, para quem entende um pouquinho de gráfico, mostra que é um ativo interessante, digamos. E assim, essas ações que eu estou falando são ações que elas também elas recebem uma carga de volatilidade muito grande. Tem muito player de trade, né, de day trade ou de swing trade, que acaba movimentando bastante esses gráficos. No meu caso, a minha carteira é uma carteira pensando a longo prazo. Então eu quero realmente fazer como eu sempre digo aqui, uma aposentadoria extra. Então por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Esse vídeo em especial é direcionado para esse tipo de carteira como a minha, tá? E por final, para fechar aqui o nosso vídeo e também não deixar ele
tão longo, vamos aqui para a questão da Apple. Então, olha que a Apple em 2019, no início lá, janeiro, né? Vamos pegar aqui. 17. Aqui. Então, ó, janeiro de 2019, 6,85. Onde está a ação da Apple hoje? Olha isso. R$ 46. E pode ter certeza que muito americano naquela época acabou se desfazendo desse ativo por conta de especulações e por conta da mídia, porque a mídia ela é igual no mundo todo, tá? É lógico, tem assim alguns parênteses, a gente abre alguns parênteses de diferenciação, mas de modo geral as técnicas, digamos, de atração aí de visualizações ou enfim, a maneira como eles tentam atrair o nosso olhar é sempre de uma maneira muito pesada. Na maior parte do tempo, eles sempre tentam fazer títulos que sejam sensacionalistas, digamos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então procure sempre fazer as suas análises e não haja no calor da notícia ou no calor do mercado, porque às vezes você vai se arrepender num curto prazo, não precisa nem ser num médio longo. Aqui eu estou falando de longuíssimo prazo, mas se a gente para analisar, ó, de 2019 para 2020, olha o quanto que já tinha saltado essa ação da Apple. É surreal, coisa de 2 anos ali, ó. A Vale, mesma coisa, ó. 2019, 2020, olha o quanto ela já tinha crescido. E o mesmo com certeza vai valer para a Petrobras aqui, ó. A Petrobras em 2019 e olha a Petrobras em 2021 aqui, ó. 21 já tinha crescido de maneira exponencial e hoje então nem se fala. Então a ideia de trazer esse vídeo foi justamente para tentar dar uma contrapartida, porque eu vejo que tem muitos youtubers soltando vídeos e gerando muita especulação, que para quem é experiente, está acostumado, não vai afetar tanto, mas talvez para quem está começando assim como eu, pode ser que vai trazer um efeito negativo. Então, fica aí a dica para vocês, né? Compartilhando então aqui um pouquinho da minha visão, do que eu tenho como foco. E aí, é claro, como eu sempre digo, cada um toma as suas decisões, mas se possível, que a nossa decisão nunca seja pular na ponta da lança, como eu disse aqui, meio que brincando, mas é sério o assunto, né? A gente está falando de dinheiro, de ativo. Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Se vocês curtiram aqui, deixem o like de vocês. O like de vocês ajuda demais o canal, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo, eu peço humildemente que se inscreva aqui no canal e ative os sininhos para receber os próximos vídeos. O meu próximo vídeo, inclusive, eu pretendo estar falando aqui com vocês sobre as ferramentas que eu usei para montar a minha carteira. Então, no vídeo passado eu mostrei a minha carteira, né, inicial, e agora o próximo eu quero começar a compartilhar com vocês como eu venho fazendo aí a minha construção dessa carteira, quais os mecanismos que eu estou utilizando e as regrinhas que eu criei aqui, etc e tal. Então, agradeço demais mais uma vez a audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Aliás, compartilhe esse vídeo se você achou interessante, se você conhece alguém que de repente tem interesse sobre esse assunto. Fui!